Olá a todos, aqui quem fala é o Felipe de Almeida da TechSoil e nós iremos fazer uma breve webinar aqui sobre os segredos matemáticos da soja, que é uma série de lançamentos aí da TechSoil a respeito da precificação do complexo de soja. Vamos lá? Então, os pontos abordados no e-book volume 1 que está disponível no nosso portal, ainda está lá para você que não baixou, foram esses tópicos aqui: calendário agrícola, mercado climático, aspectos fundamentais, exportações, importações, consumo, balanço de oferta e demanda, componentes do preço da soja e duas sacadas que nós trouxemos, que foi spread portuário e curva cambial. Esses dois pontos vão ser amplamente abordados na prática agora nesse webinar, e alguns lançamentos também foram levantados lá no volume 1, mas as questões teóricas aí, alguns pontos serão comentados, mas iremos focar aqui basicamente na conta. Relembrando aqui os componentes do preço da soja, CBOT, bases e custos logísticos. As questões teóricas de cada componente desse está lá comentado no nosso e-book disponível para ser baixado. A taxa de conversão, no nosso caso reais, que é o câmbio que é utilizado aí para converter o preço da soja para a moeda local. A nomenclatura dos contratos na Chicago Board of Trade, na CBOT, o código do ativo. Na CBOT a soja é identificada como ZS. O segundo componente ele é o mês, N no caso mês de julho, July, e 7 o ano de vencimento, ali, mês e ano de vencimento aqui. Então nós temos aqui ZSN7, que é o ativo para soja com vencimento em julho de 2017. O contrato tem aproximadamente são 5.000 bushels, né, que dá aproximadamente 136 toneladas, cotação em cents per bushel. E aqui são os contratos cotados na CBOT. Relembrando, spread portuário. O que é o spread portuário? Eu não vou ler aqui tudinho não, mas vou trazer brevemente o comentário, porque toda a parte teórica já está no nosso e-book, e a ideia desse webinar é focar a parte prática das contas. Então, o spread portuário ele nada mais do que uma remuneração a mais pela eficiência de um determinado porto em comparação ao porto que é formado a paridade de exportação. No caso do Brasil, Paranaguá é onde existe a liquidez e a formação do prêmio por paridade de exportação aqui no Brasil. A grande questão é que existem portos mais eficientes do que Paranaguá. Então existem portos que têm menor line-up, portos que têm uma capacidade de carregamento menor, que têm um calado melhor, que têm custos menores, que têm uma localização melhor em relação ao destino, uma série de fatores. Entra também a questão de oferta e demanda local. Por exemplo, tivemos problema com a qualidade da soja esse ano no Paraná, então o prêmio de Paranaguá ficou altamente técnico. Então são questões que vai interferir, mas em média existem portos que possuem um spread portuário positivo de até 50% em relação ao prêmio final, o que faz uma diferença significativa no momento da conta. É um pouco estável, isso muda, o spread portuário ele muda, ele não é fixo, mas de praxe, Santos, Itaqui, Ilhéus, Aratu, Imbituba, São Francisco do Sul, esses portos tem uma line-up menor, que você não tem uma fila de navio grande, você tem um spread aí positivo em relação a Paranaguá e outros fatores que também contribuem, mas você que quer saber um pouco mais pode baixar lá o nosso e-book. Um breve comentário sobre os custos, né? No Brasil ele tem uma boa competitividade em relação aos outros países quando se fala de frete marítimo, pensando no principal destino aqui, que é a China. Porém, essa competitividade ela é perdida por conta do custo Brasil. Então, a competitividade que nós temos aqui ela é perdida na nossa logística interna. O custo interno, a nossa ineficiência logística, ela tira a competitividade do produto brasileiro no mercado internacional.
Infelizmente é o custo Brasil, vamos em frente, esperamos que melhore. Outra sacada comentada aí foi a curva cambial, que ela faz diferença também no longo tempo. O câmbio, a taxa de câmbio, ele é um papel financeiro que é negociado e remunerado de acordo com fatores como taxa de juros, enfim, ele é remunerado no mercado financeiro. Então, se quando eu fiz esse e-book, o e-book, né, esse material foi 18 de maio de 2016, o câmbio estava um pouco acima de 3,50, se eu não me engano 3,53. Isso para o dólar spot. Se você colocar na linha do tempo, vai ter uma valorização, né, baseado em alguns fatores que não é o foco agora desse material, senão a gente vai se estender muito, mas há uma valorização no tempo que, por exemplo, quando o produtor vai fazer uma venda de soja futura, exemplo, vendendo hoje uma soja para março de 2017, a indústria, a trade que está fazendo a aquisição desse contrato, ele vai fazer o hedge cambial baseado no período de pagamento e execução. O pagamento e execução, ou seja, em março. Então, o câmbio a ser utilizado na conta não pode ser esse, e sim o câmbio com a remuneração financeira da curva cambial. Então, isso é fundamental, faz uma diferença. Acredito que hoje já é algo muito bem disseminado, principalmente no mercado quando ele está bem demandado. Então, mas é interessante que o produtor rural, o vendedor, o comerciante aí fique sempre atento aí para saber se essa curva cambial está sendo repassada na conta da soja. Vamos ao cálculo do preço, uma equação muito simples, que é CBOT mais ou menos o prêmio, reduzir os custos, chegamos ao preço da soja. CBOT e prêmio ele é cotado em dólares por bushel. Os custos, temos custos em dólares e custos em reais por tonelada. E chegamos ao preço final da soja, é só fazer conversão para saca. CBOT e prêmio. CBOT você pode visitar o nosso portal e ter essa informação. Existem outros locais que elas está disponível, ela é bem acessível hoje em dia na internet. Vamos pegar como exemplo o vencimento para maio de 2017 a 961.400 por bushel, que é equivalente a 9 dólares e 61,4 centavos de dólares por bushel. O prêmio. Aí vamos fazer mais um adendo na questão do prêmio. Além do spread portuário que nós já comentamos, que é um fator aqui fundamental, né? Nós temos um segundo fator que vale a pena ser observado, que é a diferença entre período de execução e período de embarque. O período de execução é o período que o navio, que o barco vai ser carregado e executado e vai sair ali da origem efetivamente. E o período de embarque é o período que vai ocorrer o embarque do produto no interior para o destino. É o prazo que a compradora tem para retirar ou para receber aquele contrato. Então, se você fez um contrato, por exemplo, para entregar abril de 2017, de 1/4 a 30/4, um exemplo, abril de 2017, entregar ou a retirar, que seja, esse contrato aqui, a trade, ela não vai negociar ele na exportação para o navio de abril. Provavelmente ela vai negociar para maio, porque ela precisa ter um tempo para levar esse produto para o porto. Então, isso aqui provavelmente vai ser execução maio. E faz diferença, dependendo do momento do mercado, se ele é um mercado em inversão, um mercado carry-in, carry-out, isso faz diferença. Um exemplo, hoje o prêmio para execução em maio ele é maior do que o prêmio para execução em abril. E o prêmio para execução em junho ele é maior do que o prêmio para execução em maio. Entendeu? Então vale a pena ficar atento a isso e questionar sempre, entender junto ao comprador qual é a execução que ele está utilizando, porque você pode procurar ali um comprador melhor posicionado, com uma execução melhor, que pode remunerar um pouco mais, dependendo do time aí do mercado, obviamente. Vamos a um exemplo, que o prêmio Paranaguá para maio de 2017 está a 60 centos de dólar por bushel. E o spread, vamos contar aqui uma soja para execução em Itaqui, Porto de Itaqui, no Maranhão, Porto Novo aí. E o port spread aí para
e aqui está em torno de 30 cents por bushel, que nos dá um prêmio final de 90 cents de dólares por bushel. Então nós temos aqui uma diferença significativa aí que agregou ao preço spread portuário. E isso daqui, por exemplo, se fosse uma soja para entrega em maio, provavelmente isso daqui seria melhor, Paranaguá seria melhor, entendeu? Então são questões que vale a pena se observar. Vamos em frente. Fator de conversão, risquei ali em cima, onde aqui temos aqui umas questões ainda. Fator de conversão aí vai ser visto novamente no momento do cálculo, mas para fixar o bushel, ele é uma unidade de volume. Os vencimentos nas bolsas aí americanas, tanto em Nova York quanto Chicago, eles são medidos por volume, não por peso. Então o bushel é uma unidade de volume que representa 27,2143 kg. Fazendo aqui as conversões, o fator final para transformar em dólares por tonelada é 36,74541. E para transformar direto de dólares para dólares por saca é 2,2047. Vamos aos nossos custos, registros portuários, margem das operadoras. Também essas informações estão ali no site da Texoil, você pode ir lá consultar. Vamos considerar que essa soja com execução para São Luís Maranhão, que a gente pode estar aqui em Maranhão, que nós fizemos, ela vai sair ali como origem da região de Balsas. Vamos pegar um frete médio ali daquela região de R$ 125 por tonelada, aí, pensando no pico da safra. Os custos portuários em média, eles estão girando em 10 dólares por 50, sempre vai ter um comprador que tem uma condição um pouco melhor, outro pior, mas na média fica 10,50, né? E a margem da trade em média 3 dólares por tonelada. Obviamente cada qual tem a sua estratégia, mas nós, como vendedores, como produtores, como comerciantes, no momento de negociar, a gente tem que entender que a trade também ela tem que ganhar a margem dela, e em média a gente trabalha com 3 dólares por tonelada, perdão. Então é fundamental que esse número seja um número claro e transparente. Por quê? Porque se isso for claro e transparente, e nós entendemos exatamente quais são os componentes, como eles são afixados no momento da conta, e isso for assim ter uma transparência, né? Não queria repetir a palavra, mas houver um processo de clareza e de conhecimento de ambas as partes, onde há um equilíbrio no poder de barganha entre comprador e vendedor, as gorduras, famosas gorduras, elas irão ser reduzidas. Ou seja, gordura no frete, gordura no câmbio, né? Gordura, vou melhorar aqui, esse câmbio está piorando. Gordura no port spread, no prêmio. Então, todas essas gorduras que sempre foram comuns antigamente, onde haviam menos compradores, onde o mercado era menos concorrido, elas vão deixar de existir. Por quê? Porque os vendedores, porque o mercado está ficando profissionalizado, ele está ficando mais claro e objetivo para todas as partes. Então vamos às conversões. Então vou pegar o meu Chicago, que eu peguei lá como exemplo, mais o resultado do prêmio com port spread, chegamos a 10,514 dólares por bushel, transformando em dólares por tonelada, com o fator que nós já vimos. Temos aqui 386,34 dólares por tonelada. O frete, vamos pegar aquela sacada da curva cambial e como exemplo nesse momento, um dólar spot a 3,2350, um dólar para abril 3,4820, que eu vou embarcar em abril. Então, o frete fica a 35,90 dólares por tonelada. E a equação muito simples. Pegamos CBOT mais o prêmio, resultado que nós já temos, acabamos de fazer a conta. Reduzimos os custos, que é o frete que nós calculamos agora para dólar, o custo de elevação, custo portuário e a margem da trade, reduzindo todos esses valores aí, chegamos a 337,24 dólares por tonelada a ser pago pela soja a retirar na fazenda do agricultor, no armazém do vendedor na região de Balsas.
Isso daqui, esses valores aqui, ele pode ter um custo adicional caso essa soja vá passar para o armazém terceiro. Idealmente você vai pagar ali as despesas de armazenagem e padronização, que em média está em torno de R$ 25 por tonelada, em média. Obviamente esse valor aqui ele muda, a gente pode depois até fazer um materialzinho aí estudando a formação do preço dos custos aí de armazenagem logística especificamente, mas não é o nosso foco agora. Então isso daí pode vir a acrescentar nas despesas aí da conta da soja, caso o agricultor tenha que terceirizar o serviço de armazenagem e padronização da soja. Agora é só fazer as conversões, transformar em dólares por saco, multiplicando por 0,06 ou dividindo por 16,6667 e transformando para reais com aquele dólar lá de abril, não com o dólar de spot. Então 70,44, que é o preço médio da soja aí na região de Balsas, com esses componentes que nós utilizamos como exemplo. Agora a gente vai para um segundo modelo de conta que as indústrias têm, que é a conta base crush. As indústrias esmagadoras têm essa opção base a remuneração da exportação do farelo e do óleo, e aí base essa remuneração ela chega-se ao valor a ser pago pela matéria-prima, que no caso é o grão, a oleaginosa, a nossa soja. Para se chegar ao preço do crush, o preço da soja base esmagamento, né, é uma equação muito simples que nós aplicamos os rendimentos à remuneração do farelo e do óleo recebido na exportação e reduzimos os custos logísticos e industriais. Vamos lá ao exercício. Primeiro vamos falar de conversões. O farelo é cotado também na CBOT. O código aqui, só por curiosidade, é ZM do farelo. Então o farelo para novembro, um exemplo, seria ZMX6. Ele é cotado em dólares por tonelada curta, que é a short ton, né? Uma tonelada curta ela tem 0,97185 toneladas métricas. Fator de conversão de dólares de toneladas curtas para toneladas métricas é 1,1023. Então esse é o fator para converter para a nossa unidade de medida. Vou pegar um exemplo que o farelo novembro na bolsa ele está 316,75. O prêmio está um desconto de 6 dólares por tonelada. Chegamos a 310,75 dólares por tonelada curta. Aplicando-se o fator de conversão, chegamos a 342,54 dólares por tonelada métrica. O óleo ele é cotado em centes por libra na bolsa, né? Uma libra ela tem 0,453592 quilos, né? E já em última instância, para a gente ganhar tempo, fator de conversão de libra para dólares por tonelada é 22,0462. O código do óleo lá na bolsa é ZO, então para vencimento novembro também seria ZOX6. Um exemplo, vamos lá, tá difícil aqui escrever aqui nesse trem. ZOX6, perdão. Então vamos pegar aqui um exemplo, que esse vencimento aqui de novembro nós temos aqui, agora a canetinha está falhando, estava no dedo mesmo, 32,99, e o valor do prêmio aqui é um prêmio de 1,70 dólares, né? Chegamos a 34,69, aplicando o fator de conversão, chegamos a 764,78 dólares por tonelada de óleo base exportação. Então, são as conversões, óleo libra peso, farelo short ton. Agora, vamos ao fator rendimento. O que é isso? O rendimento médio de farelo que nós consideramos é 0,79. Ou seja, pensando aqui numa fábrica nova, uma fábrica eficiente, chegamos a uma média de 79%. Ou seja, para cada 1.000 quilos de soja esmagada, nós temos 790 kg de farelo. Esse fator de rendimento ele vai ser aplicado à remuneração que eu estou recebendo pela tonelada de farelo lá na bolsa, que vai me dar o valor que
é disponibilizado, que é utilizado para pagar a minha matéria-prima, que no caso é a soja. Né? Então, eu pego 790 quilos de farelo e utilizo ele para pagar a soja. Entendeu? Porque de 1 quilo é uma conta inversa, conta lógica e simples, né? Um breve adendo aqui, abrir uma aspas aqui para voltar a comentar sobre o rendimento. Tem fábrica com rendimento menor? Tem sim, fábricas velhas que têm uma menor eficiência, regiões que a proteína da soja é um pouco menor, mas nós temos que considerar um nível de competitividade aceitável, um nível com boa tecnologia, um nível considerando condições competitivas. Obviamente, né, já não pode pagar por ineficiência de algum comprador, de algum industriário. E em termos de proteína da soja, o Brasil ele é campeão, isso é sem comentários aí. Então, apenas uma aspa para isso daí. E chegamos aqui aplicando o fator de conversão do farelo ao valor que nós chegamos ali na conta anterior, chegamos a 270,61 dólares por tonelada de soja remunerada base o farelo. Né? Então isso aqui é 271 por tonelada de soja base o farelo. Vamos ao rendimento do óleo, é 19,8%, ou seja, de cada 1.000 quilos de soja eu tenho 198 kg de óleo. A mesma lógica, né? Se eu tenho esse volume de óleo na tonelada de soja, então vou aplicar esse fator de conversão à remuneração que eu estou recebendo pela tonelada do óleo. E eu chego a 151,43 dólares por tonelada para soja, né? Isso daqui base a remuneração do óleo. Então ficou claro? Aplica-se o rendimento, é simples, um entendimento reverso. Pega o rendimento de cada produto e aplica na remuneração que a gente tem recebido dos mesmos na exportação. Feito isso, vamos reduzir os custos. O custo médio industrial para uma fábrica de soja é em torno de 8 dólares e meio. Existem fábricas com esse valor melhor e fábricas com valor pior, obviamente, né? Mas vamos considerar uma média. E considerar uma margem média aí de 3 dólares por tom para a indústria. E os custos logísticos, obviamente, se a gente está falando de farelo e óleo base de exportação, a indústria ela vai gastar para levar esse farelo, esse óleo da indústria até o porto exportador. Vamos pegar um exemplo ali da Bunge ali em Luiz Eduardo e que ela faça essa exportação desse farelo e desse óleo por Aratu. Também tem Ilhéus lá que ela pode fazer essa execução. Mas vamos considerar Aratu com frete médio de R$ 125. Considerando uma taxa cambial de 3,30 no momento, estamos falando em produto spot, como exemplo, chegamos a 37,88 dólares por tonelada para ser pago por esse frete. Elevação e custos portuários médios. Tá, 9,50 como exemplo, base Aratu, porque está um pouco menor do que o da soja que nós fizemos no exercício ali atrás. Porque geralmente falando, o custo, as tarifas, né, de acordo para a soja, ela é um pouco maior para produtos e subprodutos como farelo, óleo e milho. Por um simples fator. Dois simples fatores vão remunerar. Primeiro que geralmente o maior volume de farelo e óleo ele é feito entre janelas da soja, ou então posteriormente ao maior volume de execução de soja nos portos, em portos que não têm organização como janela. Então acaba-se executando o farelo, executando a soja, o óleo em produtos de menor movimento nos portos. Então há um desconto. E o segundo motivo é que as indústrias geralmente elas também são exportadoras. Então, por ter um volume maior, um poder de barganha maior junto aos portos, elas conseguem ali negociar para esses outros produtos que, em contrapartida, as outras traders não fazem a movimentação, então ela consegue ali uma barganha melhor. Então, só um adendo, um breve comentário, a gente considera uma média um pouco menor aqui para elevação de subprodutos.
vamos à equação muito simples. Farelo com o fator de rendimento, já fizemos. Óleo com fator de rendimento, reduz os custos. É o preço da soja em dólares por tonelada, posto fábrica. Então já fizemos essa conta, reduz todos os custos, chegamos ao preço. 270,61, 151,43, resultado disso daqui é 58,88, 363,16 dólares por tonelada posto fábrica. Essa é a conta da soja base crush. Então é uma conta muito simples, porém sabemos que no mercado muito volátil é complicado ficar lembrando todos os fatores, rendimentos, fatores de conversão, né? Ficar fazendo isso na mão. Então por isso, né, transformando aqui, para saca, né, dólares por saca e reais, né, por saca, para chegar ao preço aí posto fábrica. Mas por conta da dificuldade, não dá conta em si, que é uma conta muito simples, mas são fatores e você tem que ficar fazendo isso, lembrando e tal, anotando. Tem contas às vezes você tem que transformar um aqui, depois voltar para o outro acolá. Então, de certa forma, ela toma ali, demanda ali um tempinho, né? Uma conta instantânea, vamos assim dizer, né? Então a gente disponibilizou gratuitamente a calculadora da soja. É um aplicativo que você escolhe qual é a conta que você quer fazer e ela vai te orientando de uma maneira muito fácil, de uma maneira bem intuitiva, e você coloca todos os componentes lá de acordo com que o aplicativo foi te pedindo para cada tipo de conta: soja exportação, soja esmagamento e milho exportação. Então é gratuita, está disponível para baixar. Então a gente pede aí que você nos visite o nosso portal. Lá você vai ser redirecionado para as lojas da Apple, da Google, para Android. Então você vai poder baixar, mas não deixe de visitar o nosso portal. Não deixe de indicar um amigo aí, porque vai ser útil para você, pode ser útil para outro amigo também. Agora, se você quiser dar mais um passo, além de você ter um auxílio na conta, você ter as informações, ter uma assessoria e dar um passo avante aí na gestão da comercialização de commodities. Lá no nosso portal você vai ser conduzido ao processo de lançamento e como obter um usuário de teste para o aplicativo aí que vai revolucionar o gerenciamento das commodities agrícolas. Não deixe de nos visitar, você vai se surpreender. É algo assim muito interessante. É o Farm Trader, e lá no nosso portal, aqui na tela do portal, você vai poder saber um pouco mais a respeito dessa nova ferramenta aí. Eu agradeço em nome de todo o time da Texol, estamos à disposição. Pode nos contactar através do e-mail ou então no nosso portal você vai conhecer ali os nossos contatos detalhados. E estamos aí, será um prazer responder questionamentos, dúvidas, e queremos ouvir a opinião de vocês para que possamos aí cada dia melhorar. Grande abraço a todos.